Apocalipse capítulo 1, verso de número 3, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado, ou seja, extremamente feliz. É quem, gente? Aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam. Diga comigo: lê, ouvem, guardam. Então guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então feliz é quem lê, quem ouve e quem guarda. Ou seja, você vivenciar, praticar isso, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas, ou seja, tudo aqui é relacionado por causa da mensagem às igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Versos 7 e 8 para finalizar, vamos ler juntos, mesmo com versões diferentes. Vamos lá, 1, 2, 3 e... eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, ou certamente, amém. Verso 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Pai, te louvamos por essa palavra, e uma vez mais lhe pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Deus, que seja ecoar dentro de nós a voz do Senhor. Ó Deus, venha direcionar, limpar, nutrir o nosso coração, porque essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela enche-nos de fé, ela nos direciona e transforma a nossa vida. Muito obrigado. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e guarda. Que essa seja a realidade vivida nessa noite diante dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Então tudo o que aprendemos sobre as 7 igrejas da Ásia do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, os detalhes, era o desejo, como diz aqui o verso 7 e 8, preparar a igreja para a volta de Jesus. Essa mensagem que a gente não pode andar frio, que a gente não pode abandonar o primeiro amor, que a gente precisa se santificar. Toda essa mensagem tem como propósito preparar-nos como igreja, servos e servas do Senhor, para a volta de Jesus. Tudo o que ele falou, para cada uma delas, foi para isso. Por quê, gente? Porque a vida na terra é como, imagine uma gota em um oceano. É a vida na terra. Pega lá um conta-gota, e faz assim, ó, vai lá quando você for na praia, mineiro gosta, né, de praia, faz festa, ó, pega assim, pode estar até chovendo, ele pega assim, pinga uma gota no oceano, e olha para o mar, só o que está ali na sua vista, né? Você perde vista, que é a linha do azul do céu com o azul do mar, se perde lá. Agora imagine, é uma gota em todas as águas do mundo. É a vida na terra. É só a preparação daquilo que é eterno. Então, a vida nessa terra é passageira. Só que a grande realidade, que é essa mensagem escrita às 7 igrejas, é que a oportunidade de decidir, de alinhar, de viver com Deus, ela só é dada nessa gota, nesse tempo mínimo que nós temos aqui na terra. Porque, diga comigo, a eternidade é uma realidade inalterável. O que significa isso? Que depois que a vida findar na terra, não tem como mudar a realidade. Não tem como Lucas 16 diz sobre a parábola do rico e do Lázaro. Senhor, o rico falou, não, deixa eu ir lá refrescar minha boca, avisar os meus irmãos, para ele não vir nesse Hades, nesse lugar de tormento, de sofrimento, de dor. Não tem mais jeito. Não tem. A vida após a vida nessa terra é uma realidade inalterável. Gente, não precisa ser teólogo, filósofo, não precisa ser nenhum cara de mente mestra para poder entender que a vida na terra é passageira. Todo mundo sabe. É só olhar os jornais, comunicados, todo dia. A gente já sentiu a dor do luto. De viver lutos de pessoas próximas de nós, principalmente nesse tempo de pandemia. Então a vida na terra, ela é rápida.
mas ela é a oportunidade que nós temos. É esse põe diante de você a bênção e a maldição, é a oportunidade de se decidir. Então toda mensagem para as igrejas é: alinha para quê? Para se preparar para a volta, porque depois que Jesus voltar, não tem como tomar decisões de alinhamento. A volta de Jesus, ele é um assunto que eu acredito que ativa a curiosidade de todos nós. Todos nós queremos saber um pouco mais, saber melhor. Como será essa volta? Será, pastor, que vai a lua de sangue, a lua vai mudar de cor? Será que vai ter um anjo voando? O que vai acontecer? Quando que vai ser? Será que está perto? Será que está longe? A gente tem muita curiosidade, via de regra cristão, nós temos muita curiosidade sobre a volta de Jesus, sobre essa segunda vinda de Cristo. Mas eu quero destacar nessa noite alguns pontos importantes para a gente entender sobre essa mensagem, de acordo à luz da palavra que nós lemos, sobre a volta de Jesus, que é a base, que é o propósito maior para a gente poder alinhar tudo que precisa ser alinhado na nossa vida nessa terra. Primeira coisa que a gente precisa entender, a primeira coisa é sobre, número 1, primeira coisa é sobre o homem não consegue fazer duas coisas, falar e escrever já é muito para a gente, né? Relevância, está certo, gente? Então a primeira coisa, quem está atrás está vendo? Tá dando para ver? Debaixo, lá na galeria está dando para ver? A relevância. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a volta de Jesus é a relevância que esse assunto tem nas Escrituras e que precisa ter na nossa vida e muitas vezes não tem. Por exemplo, existem cerca, segundo estudiosos, sobre a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, né, que Jesus veio, né, do ventre de Maria e etc. Existem cerca de 300 profecias sobre a primeira vinda de Jesus ali no Antigo Testamento, falando que ele ia nascer de uma virgem, que nasceria na manjedoura, como ele morreria, que ele seria crucificado, seus ossos não seriam quebrados, uma lança traspassaria ele, enfim, existem cerca de 300 profecias no Antigo Testamento sobre a primeira vinda dela. Todas as 300 se cumpriram, para a glória de Jesus. Sobre essa segunda vinda de Cristo, sobre essa segunda vinda, se você não entender, você ora pelo Espírito de revelação aí. Fala, Jesus, quero aprender o hebraico aí. Olha aqui, existem cerca de 2.400 profecias nas Escrituras sobre a segunda vinda, sobre a volta de Jesus. Olha só, a primeira vinda, que já foi um marco na história da humanidade, quando Jesus veio nessa terra, Cristo é conhecido em todo o mundo. Você vai ver, tem 300 profecias. Sobre a segunda vinda, a volta de Jesus, existem cerca, segundo os estudiosos, de 2.400, dá o quê? 8 vezes 3, 24. Cerca de 8 vezes mais. 8 vezes mais. Olha quanto que a Bíblia fala. Por quê? Porque na primeira vinda, nós entramos na estação da graça, onde a gente tem essa oportunidade de tomar decisões. Mas na segunda vinda, ela é tão importante que foi falado, refalado, enfatizado nas Escrituras, porque é algo extremamente decisivo, único e inalterável. Então a Bíblia torna esse assunto extremamente relevante. O que deve trazer para a nossa mente relevância sobre essa realidade. Tem um pastor norte-americano que diz assim: a verdade do retorno do Senhor é a verdade mais preciosa que contém a Bíblia. Um teólogo do Seminário Teológico Calvinista, ele diz assim: todo livro do Novo Testamento nos indica, todo livro do Novo Testamento nos indica o retorno de Cristo e nos conclama a viver de modo tal a sempre estar pronto para essa volta. Todos os livros, segundo esse teólogo, todos os evangelhos, todas as cartas, tudo que está escrito fala sobre a volta. Tem um trecho de Paulo, seja de Pedro, seja dos evangelhos, seja de Jesus, tem um trecho falando sobre a volta de Jesus. E por que é importante a gente entender isso? Se a Bíblia é enfática, é repetitiva, ela é profunda, ela é assertiva, a gente precisa trazer isso como algo relevante no nosso dia a dia.
Por que eu estou destacando isso, gente? Porque muitas vezes nós, como cristãos, vivemos a vida esquecendo dessa verdade. Vivemos como se isso não fosse algo tão relevante. A gente vive a vida na prática, as pessoas vivem a vida na prática como se Jesus nunca fosse voltar. Porque se fosse relevante de fato isso no coração do cristão, não viveria esse cristianismo barato. Esse cristianismo meia boca, esse tempo para Deus quando sobrar. Eu pego, não tem nada a ver, deixa conduzir a vida de qualquer jeito. A forma como a gente vive nos mostra que a gente não está trazendo relevância dessa verdade que é tão relevante diante dos olhos de Deus. Quem está entendendo diz amém. Então a primeira coisa precisa, gente, olha quanto que a Bíblia é enfática sobre esse assunto. Eu preciso o tempo todo estar lembrando disso e vivendo alinhado a essa verdade. Essa verdade precisa ser relevante na minha vida. Segundo ponto importante diante da volta de Jesus. O segundo ponto é sobre a urgência. A urgência dessa volta, dessa mensagem, urgência. A urgência. Guarde isso. Gente, esse assunto é urgente de eu saber. É urgente para eu aprender, para eu posicionar, para eu aplicar. Por quê? Porque os sinais da volta de Jesus, que é revelado lá em Daniel, revelado em Mateus, revelado em tantos trechos das Escrituras, eles têm se cumprido de forma muito notória. Quem aqui, eu quero fazer uma pesquisa aqui, uma enquete ao vivo. Quem aqui, em alguma situação que você viu, alguma notícia catastrófica, ou até mesmo nesse período da pandemia, não chegou a dizer assim, Jesus está voltando? Alguém falou essa frase? Alguma notícia? Todos nós. E os sinais aos nossos olhos estão gritantes de que Jesus está às portas. Que dia que vai vir? Não sei. Mas que Jesus está às portas é uma realidade. Por exemplo, Daniel 12:4 diz que o saber se multiplicará. Gente, antigamente para a evolução de um telefone para o outro, para sair do telefone lá, né, mas quantos anos a gente tem naquele telefone? Quem já ligou naquele telefone assim, de rodar um negócio aí? Tem alguém da época do Mateus aqui? Não, né, André? Hoje a tecnologia assim, é aceleradíssima. Hoje, se você bobear, o telefone até liga, né? O que a gente menos faz no telefone hoje? Ligação. Porque existe tanta tecnologia, tantos aplicativos. O saber está se multiplicando de forma acelerada. Alexa, liga a luz, acende a luz. Tem. Liga o ar. Alexa, me conte uma piada. Alexa, faz tudinho. Bom clima hoje. Eu não tenho não, mas tem gente que sabe mexer nesse negócio. Top. Vou aprender. Top. A tecnologia. Abre a cortina. Tô ficando... Alexa. Se você vai ver, é muita coisa assim, tremenda que está acontecendo da engenharia. Aqui no Brasil, acho que já tem, né, também, mas lá nos Estados Unidos, um período que eu fui, as casas de uma das regiões que eu fui, tem muito carpete lá, né, todos carpete. Aí tem aqueles bichinhos, aqui já tem também, que é, como é que é o nome, gente? Aspirador, né, tipo, é aspirador? É um robozinho lá, a irmã vai lá e liga, vai dormir, e o bichinho fica... E vai na sala, e vai na cozinha, e vai lá. Aí depois que faz o trabalho todo, volta pro negocinho lá, para carregar sozinho. As irmãs dão glória a Deus. Tem até um bichinho que lava louça. Mas a tecnologia, gente, está assim, aceleradíssima. Os carros hoje. Então, até Bali, já estacionam sozinhos aqui no Brasil, imagina lá fora. Já estaciona no Brasil, as irmãs também estacionam sozinhos. As irmãs, não tem nada de irmã, não. Deixa pra lá. Isso aqui não é outra coisa, não pode falar das irmãs nesse contexto, não, senão dá ruim, né? Estaciona sozinho, gente. Tem carro, acho que foi o Tesla lá, né? Que a pessoa pede, como se fosse o Uber, no aplicativo, e vem lá o carro sem motorista, te pega, você entra no carro, não tem ninguém dirigindo, e te leva, para no sinal, se vê um carro freia, e te leva para o lugar, sem motorista.
Eu estava falando aqui no primeiro culto algumas coisas, a Cristina mandou até uma mensagem de um negócio lá que eles estão criando, um príncipe esses camaradas da Arábia Saudita, uma cidade futurística que eles estão já construindo, chamada The Line, a linha, e chamou a atenção para um centro urbano que é uma cidade vertical de ponta a ponta, não vai precisar de carro, não vai precisar de nada, que a cidade é toda vertical, a distância da pessoa para tudo que ela precisa resolver é 5 minutos, uma cidade vertical, assim, uma linha, um negócio já está construído, uma tecnologia absurda das coisas que estão surgindo. Uma outra tecnologia, robôs de entrega, já funcionam, a Amazon mesmo, já fez alguns testes. Você faz o pedido que vai entregar o robô. Leva o negócio que você comprou lá na sua casa. Então, gente, o saber se multiplicando está acontecendo de forma absurdamente acelerada. Sinais gritantes da volta de Jesus. Não dá para a gente mergulhar em tantas coisas, mas só para a gente perceber, a Bíblia diz em Mateus 24, 4 e 5, sobre o engano religioso. Nunca surgiu tantas novas igrejas com novas ideologias, com heresias misturadas no meio da Bíblia, aquelas coisas doidas, como nesse tempo. O engano religioso. A Bíblia fala em Mateus 24, 6 e 7 sobre as convulsões naturais. Olha o que nós vivemos, Brumadinho, o que nós vivemos de epidemia. Quanto nós pensamos imaginar viver o que nós vivemos? Milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas. De uma pandemia na nossa geração, e isso tem acontecido de forma acelerada. Mateus 24, 12 diz que haverá multiplicação da iniquidade, porque o amor de muitos esfriará. Gente, hoje as pessoas matam por qualquer coisa. No trânsito, buzinou, acabou, morreu, pô. Qualquer coisa, num campo de futebol, o cara está dando paulada no outro, só porque o cara está com uma camisa diferente da dele, do time diferente. As pessoas hoje matam por qualquer coisa, porque o amor está se esfriando, aumento de iniquidade, de violência, de pessoas que estão depravadas. Antes você conhecia uma família, hoje existe cerca de, acho que quase 19 famílias catalogadas como famílias, não é só pai, mãe e filho. Existem vários outros modelos mais loucos que você pode imaginar. É gente casando com cachorro, é gente casando com boneco, é loucura, oficial. Amo do pai, do filho, oficial, gente. A gente ri para não chorar, porque isso tudo são gritos de que Jesus está às portas. Essa mensagem é uma mensagem urgente, é uma mensagem que a gente precisa dar uma atenção, e uma atenção urgente, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento Cristo vai apontar nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja. A qualquer momento a voz do arcanjo será ouvida. Nós não podemos deixar para amanhã, porque isso é urgente. A volta de Jesus, terceiro, e que para mim faz muito sentido, é sobre o terceiro ponto, é sobre a nossa postura. Diante dessa relevância que a Bíblia nos mostra, diante dessa urgência, onde os fatores de cumprimento de sinais estão gritantes, a gente precisa avaliar a nossa postura. E existem pelo menos 3 posturas que nós temos diante dessa mensagem. A primeira postura que nós podemos ter, que uma pessoa pode ter, é negar essa mensagem. A primeira postura é negar. A pessoa falar assim: eu não acredito nada disso. Tem lá 2.400 comprovações, eu estou vendo os sinais, o saber. Para mim, não acredito que Jesus vai voltar. Vou viver minha vida é isso aqui. É uma postura que a pessoa pode ter de negar essa verdade. A segunda postura que ela pode ter é a pessoa acreditar, que eu acredito que seja... Calma aí, gente, não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, não. Acreditar... A segunda postura é a pessoa acreditar, mas deixa eu colocar aqui, mas ignorar, que eu acredito que seja a realidade nossa, dentro do nosso contexto. Eu acredito que todo mundo que está aqui crê que Jesus vai voltar. Todo mundo que está aqui crê? Amém? Que Jesus voltará? Olha aí.
Mas, então essa daqui talvez seja menos dentro desse ambiente e contexto que a gente está. Mas as duas últimas aqui, as duas outras, eu acredito que possa ser uma realidade muito presente entre nós. Pessoas que acreditam, mas ignoram. Não, eu acredito que Jesus vai voltar, mas eu vou continuar vivendo esse namoro do jeito que eu vivo. Eu acredito que Jesus vai voltar, mas eu vou continuar fazendo, agindo de forma inadimplente, com corrupção, com sonegação, como eu vivo. Não, eu acredito que Jesus vai voltar, mas vou continuar orando quando der tempo, vou servir quando eu quiser, vou continuar xingando, vou continuar vivendo a vida longe de Deus. É uma postura, eu acredito, mas ignoro com o meu comportamento. E a outra postura, em nome de Jesus, que seja de todos nós, é você acreditar essa mensagem e você então ir alinhar a essa palavra. Olha sinceramente, dentro dessas três realidades aqui, qual que tem sido a sua na prática? Qual que tem sido a sua realidade de vida? Não é conceitual, gente, é realidade vivida. Não importa, eu sou da igreja, eu toco, eu canto, não. Qual que é a realidade vivida? Você ter acreditado, ignorado através da sua postura, de vida com Deus, de não ter tempo para Deus, de não se santificar, de saber que está errado e continuar vivendo, ou você tem acreditado e você tem alinhado, você tem buscado a Deus, você tem procurado viver em santidade, você tem tido sede de Deus, você quer crescer na presença dEle. Qual tem sido a sua postura? O evangelista João escreveu um dos evangelhos. Ele escreve o Evangelho de João, que é o quarto dos evangelhos, com o objetivo de alertar as pessoas a crerem em Jesus. Depois ele escreve 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, com o objetivo de encorajar os cristãos a crerem, a terem a certeza da vida eterna. E aí ele escreve Apocalipse. O Apocalipse, gente, é justamente para fazer com que os crentes estejam preparados para a volta de Jesus. Olha só, aprove Deus deixar um livro inteiro na Bíblia só para falar das coisas concernentes à sua volta. Toda a mensagem do Apocalipse é para falar sobre que Jesus vai voltar. Ele deixou um livro inteiro para isso. Além de todas as confirmações, corroborações, ratificações em todos os livros, em trechos, em cartas e etc. No Antigo Testamento, ele deixou um livro inteiro para falar das coisas do fim. Por isso a gente precisa avaliar qual tem sido a minha postura diante dessa realidade. Eu tenho vivido alinhado como realmente pronto para a volta de Jesus? Será que a minha vida tem correspondido a essa verdade? Para a gente poder caminhar para os pontos finais, se o André quiser vir, pode ficar à vontade. Para a gente caminhar para os pontos finais, eu quero destacar para vocês algumas verdades que eu gostaria que o Senhor Jesus, pela graça dEle, tornasse como estacas da nossa mente, no nosso coração. Daquela palavra, como a gente leu no capítulo 1 agora, no verso de número 3, que a gente está lendo, que a gente está ouvindo, mas que a gente vai guardar. Eu vou pontuar algumas verdades sobre a volta de Jesus que eu gostaria que você memorizasse. Se você quiser anotar, que você anote. Mas sobretudo, guarde no seu coração, para que no seu dia a dia isso se torne uma realidade consciente na sua vida. Primeira verdade que eu quero destacar sobre a volta de Jesus, é que a volta de Jesus, ela será... Primeiro ponto, sobre a volta de Jesus. Tá certo, gente? Então vamos ler? O que está escrito? Irresistível. Vamos dizer juntos, a volta de Jesus será irresistível. O que significa irresistível? Não se pode? Não tem como impedir. Vai acontecer. Se você acreditar ou não, vai acontecer. Se você estiver preparado ou não, vai acontecer.
Se você estiver vivo ou não, vai acontecer. Porque essa é uma verdade irresistível. Vai acontecer. O texto que nós lemos diz assim: eis que vem com nuvens, e todo olho verá. O texto começa dizendo eis que vem, e o texto diz assim, ó, no final, certamente amém, para o cara não ter dúvida. Ele vai vir, sim e amém. O que significa amém, gente? Assim seja, certamente. Ele foi muito redundante para deixar assim, sem sombra de dúvida, de que ele virá para buscar a sua noiva. A volta de Jesus será irresistível. Não tem possibilidade nenhuma de resistir. Não tem possibilidade nenhuma de anular. Não tem possibilidade nenhuma de não acontecer esse evento. Esse evento, quer você queira, quer eu queira, quer ou não, ele acontecerá. E João quer deixar isso, essa volta de Jesus como irresistível, de forma tão clara, tão latente, que o verso 7, ele fala, eis que vem, certamente amém. E o verso 8, ele dá ali a assinatura, ele fala, quem é que está dizendo isso? Aí olha como que ele define aquele que revelou essa verdade. Ele diz assim, olha o verso 8, o que ele diz aí, gente? Eu sou o quê? O Alfa e o Ômega. Ou seja, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra, ou seja, aquele que escreveu o fim desde o começo, aquele que conhece todas as estações da história, porque ele foi quem escreveu. Se ele escreveu, isso acontecerá. Foi o Alfa e o Ômega que disse que vai voltar, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Sabe o que está gritando para nós? Eu estou no controle da história. Então se prepare, porque eu vou buscar a minha noiva, a minha igreja, adornada, preparada, santificada, para encontrar comigo nos céus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aí o texto segue, o princípio e o fim, para o cara não ter dúvida. Aquele que conhece, que está acima de tudo, aquele que tem todo o controle. Aí para a gente poder ter mais ainda certeza, o texto segue dizendo, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor. Diz o Senhor. Ou seja, quem está falando é aquele que falou e está falado, é Senhor. Ele está acima de tudo, ele está acima de todo, inclusive ele é Senhor dos senhores, ele que fala. Então o que ele fala vai acontecer, o que ele promete, ele cumpre. Ele é Senhor, ele não é qualquer um, como diz a canção que o Pedrinho cantou aqui com o Ministério de Louvor. Ele não pede conselhos naquela parte, ele não pede conselho, ou seja, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Se ele disse que vai acontecer, vai acontecer, é irresistível. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu estou no controle da história, eu sou Senhor, eu sou Deus. Aí o texto diz, aquele que é, que era, que é e que há de vir, o eterno. Ou seja, se eu falei que vai acontecer isso no futuro, é porque vai acontecer. Eu sou eterno, eu já vi o futuro desde a eternidade, desde o início. Eu sou eterno, não tem como o camarada ter dúvida. Aí para finalizar, além de todas essas descrições que são gritantes do nosso coração, de que é para a gente perceber que essa volta de Jesus vai acontecer de qualquer jeito, um evento que não tem como não acontecer, ele diz o Todo-Poderoso. Ou seja, não tem nenhuma intervenção de homem que pode paralisar, não tem nenhuma intervenção de governante nessa terra, porque ele inclina o coração do rei para onde ele quiser, ele inclina o coração de Faraó para onde ele quiser, ele levanta rei, ele abate rei. Não tem nenhum fator, não tem enfermidade, não tem nenhum evento na natureza que pode parar, porque ele é todo poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas, no céu, na terra e no mar. Não tem demônio, não tem diabo. Inclusive o diabo está debaixo dos pés da igreja do Senhor, porque ele é o nosso cabeça, ele é o todo poderoso, ele é o El Shaddai. Celebre mesmo, celebre ele. Essa palma não é para mim, essa palma é para ele. Aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que é o Senhor, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso.
Que lindo é saber que Ele está aqui, gente. E que lindo saber que Ele não está preso na cruz. E que lindo saber que Ele foi aos céus e enviou o Consolador. E que lindo saber que onde 2 ou 3 se reúnem, oh aleluia, onde 2 ou 3 se reúnem na presença dEle, Ele se faz presente no nome dEle. Oh, maravilhoso. Então tem cura, porque Ele tem Todo-Poderoso, está na casa. Tem libertação, não tem coração duro que Ele não possa converter na sua casa. Não tem filho perdido aos olhos de Deus. Não tem marido perdido aos olhos de Deus. Não tem enfermidade que vence aquilo que Cristo determinou. Ele é o Todo-Poderoso. Eis que venho, certamente, amém. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Senhor, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vai acontecer. Diga para quem está do seu lado, vai acontecer. Fala com ele, vai acontecer. Foi falado por Jesus que vai acontecer. Ele falou em várias ocasiões: o Filho do Homem virá com seus anjos na glória. Foi ratificada por anjos que Ele vai vir. Se você ler Atos 1:11, diz assim: esse Jesus que dentre vós também foi assunto aos céus. Atos 1:11, assim virá do modo como viste subir. Ele voltará. Se eu ler a carta de Paulo, é uma atrás da outra falando que o Senhor voltará. Inclusive, quem está com a ceia do Senhor aí? Está aí com a ceia? Está aí, ó, materializado. Um sinal materializado, uma figura de que Jesus vai voltar. Por quê? Porque 1 Coríntios 11:26 diz assim: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele virá. Ele voltará. Saber que essa volta é irresistível, só me resta uma situação: me preparar para isso. Você acha que só vai viver essa gotinha no oceano, essa linha no... Segunda verdade que eu gostaria que tivesse gritante na nossa mente, não só essa semana, mas toda a nossa vida, é que essa volta de Jesus, ela será o que está escrito aqui, gente? Está certo? Perceptível. Não é que Jesus vai vir e fazer assim: olha, aconteceu, sumiu, aconteceu alguma coisa? Não. O texto diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Existem algumas correntes teológicas que falam sobre essa volta invisível de Jesus. Não, o texto está dizendo: todo olho verá, até quantos os ultrapassaram. Não vai ser um evento secreto, vai ser um evento perceptível. Todo olho em todos os lugares, em todo o continente, independente do fuso horário, independente da tribo, nação, todo olho verá. Onde você estiver, você vai ver. Se você estiver na sua casa vendo Netflix, você vai ver. Se você estiver dentro do seu banheiro fazendo o que você estiver fazendo, você vai ver. Se você estiver no celular assistindo o que você estiver assistindo no momento, você vai ver. Todo o olho verá. Se você estiver pensando coisas boas ou ruins, os seus olhos vão contemplar o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E por que eu falei perceptível? Porque não só os olhos contemplarão, mas os ouvidos ouvirão com toda clareza. Porque se você lê em 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim a palavra do Senhor: portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, e Deus descerá dos céus. Então Deus vai emitir uma palavra, a voz do arcanjo será ouvida, a trombeta será tocada, os olhos verão. Será um evento plenamente perceptível. Inclusive até os mortos, tanto justos quanto os ímpios, ouvirão a sua voz.
Olha o que diz em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Até os mortos vão ouvir a voz da volta de Jesus quando Ele voltar. O que eu estou querendo dizer com isso, para trazer para a nossa vida? Não tem como eu e você se esquivar desse encontro. Às vezes a gente se esquiva, não quero ver fulano, vou passar no outro lado da rua, né? Nossa, eu não quero encontrar com aquele, eu nem vou naquele lugar porque eu não quero ver fulano, não quero. A gente se esquiva de vários encontros aqui, mas sobre a volta de Jesus, o encontro com Ele, não tem como se esquivar. Os que fizeram bem, ou seja, os que foram justificados por Cristo, ou aqueles que andaram longe de Cristo, vão ouvir a voz, e vão ouvir essa voz, seja destinado para a ressurreição da vida, ou para o Hades, para o inferno. Mas a volta de Jesus não tem como se esquivar desse encontro. Então quando você estiver no dia a dia, lembra disso. A volta de Jesus é o quê? Irresistível. Vai acontecer, gente, vai acontecer. Segunda, a volta de Jesus é o quê? Perceptível. O que eu estou fazendo aqui, os meus olhos vão ver. Terceiro, que para mim é algo muito aplicável. Quando você entende essa verdade, se torna muito aplicável essa percepção no dia a dia. Ou seja, é que a volta de Jesus é gente, vê se eu escrevi certo aqui. Tá certo? Tá certo no português? Tá, professores? Está escrito o que aqui? Imprevisível. Imprevisível. Eis que vem, mas não fala quando. Não se fala quando. Atos 1, 6 e 7 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou época em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outro texto, em 2 Pedro 3,10, diz assim: ele virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Obviamente, nenhum ladrão. Fulano, hoje à noite, você vai estar lá em casa, vai estar na sua casa aqui, 3 horas da manhã, eu vou passar lá para roubar uns. Virá. Qual que é a linguagem? Quando a gente menos perceber. Então essa questão, a lua de sangue, Jesus, perdoa os meus pecados, aquela luta vermelha, começou a trovejar, começou um negócio, Jesus está voltando, deixa eu... Não tem não, vai ser nos dias como nos dias de Noé. Está casando, dando-se casamento, está conversando, batendo um papo, não sei que assunto que você vai estar conversando, não sei o que você vai estar vendo, não sei em que ambiente que você vai estar frequentando, vai ser um dia comum, como hoje, e de repente, Jesus vai vir nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja. Saber que essa volta é imprevisível, que implicação isso tem na vida automaticamente de cada um de nós? Eu preciso andar preparado. A pessoa pergunta: quando Jesus voltar, como que você gostaria de estar? Vivendo a vida que eu sempre vi, em Deus. Porque a gente não sabe. Noé estava lá 100 anos construindo a arca, de repente começou a acontecer o que nunca aconteceu: a chuva veio e inundou toda a terra. De repente, Atos 2, vem um vento impetuoso e enche a casa. De repente, tudo normal, dia comum. Eu estou indo para o trabalho, o despertador toca, eu estou conversando com alguém, e Jesus volta. Imprevisível. A pergunta que não tem como, é importante a gente fazer, por mais lógica que pode se tornar, não sei se essa seria a palavra, mas a pergunta mais ideal a se fazer é: se Jesus voltar daqui 1 minuto, como você acredita que você responderia a essa volta? Você acredita que você subiria com Ele na eternidade pela vida como você vive, da sua caminhada com Deus? Ou você não estaria com Ele na eternidade? Porque a carta está sendo escrita, a mensagem está sendo escrita à igreja. Então primeiro aqui é para o nosso coração.
Você e eu estamos preparados? Os discípulos perguntaram em Mateus 24 ali, naquele contexto, perguntou para Jesus quando seria a sua volta. Aí Jesus conta uma série de palavras, se não me falha a memória, 3 ou 4, falando sobre o talento, falando sobre as virgens, né, as 10 virgens, as 5 prudentes, as 5... Ele conta várias parábolas, e toda a lição principal das parábolas era: estai preparados. Você não sabe, a gente não sabe, então o que eu vou viver? Viver uma vida com Deus. Aí a gente acha que isso é um peso. Não, gente, isso é um presente de Deus, porque a gente nasceu para viver nele. Se você desejar viver uma vida fora dele, você vai viver uma vida sem a plenitude, de fato, de uma vida com propósito. Porque nós somos criados para viver para ele, viver nele. Somente nele nós encontraremos completude de vida. É como se você pegasse um peixe que nasceu para viver no mar e colocar ele para viver em terra. É a mesma coisa de você lançar o homem para viver fora de Deus. Viver na vida do pecado, a vida na prática do pecado. É isso, ele vai morrer, ele não vai sentir prazer, não há satisfação permanente. Porque só na presença dele há plenitude de alegria. Só. Então, quais são as 3 verdades para a gente finalizar? A volta de Jesus vai acontecer, quer queiramos ou não, quer estejamos vivos ou não. Segunda, a volta de Jesus será perceptível, não tem como esquivar desse encontro, vai acontecer. O que você vai apresentar nas suas mãos, da sua vida lá, aí é algo que depende das suas decisões em Deus. Terceiro, a volta de Jesus é imprevisível, a qualquer momento. Então eu preciso andar preparado. E eu encerro essa noite para a gente já participar da ceia do Senhor. É que a volta de Jesus, e a gente precisa saber desse último ponto com muita clareza também. A volta de Jesus será terrível e ao mesmo tempo gloriosa. Olha, isso aqui são verdades que a gente precisa entender, lembrar. Pelo menos essas 4 verdades, o dia inteiro, guardar no nosso coração. Por que vai ser terrível, gente? Quem sabe dizer? Para os ímpios. Vai ser lançado no Hades, num lugar de tormento, uma realidade inalterável, um sofrimento que não tem nada nessa terra, de luto, de dor, de enfermidade, de acidente, de nada que você viveu, de dor, de angústia, de depressão. Qualquer coisa que você viveu de dor nessa terra não se compara à dor do inferno permanente. Então, quando Jesus voltar, a volta dele vai ser terrível para quem decidiu viver longe de Cristo, para quem não se rendeu a essa realidade. Mas para aqueles que andam com Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem nada extraordinário que você já viveu nessa vida que se compara. O que Deus, já fui em Dubai, já fui nas Maldivas, já vivi a maior conquista da terra, já ganhei no céu. Não tem nada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sua mente conseguiu já perceber. Os meus sonhos, não tem nada aqui que você consegue perceber. A nossa capacidade mental não tem o poder de conseguir entender o que Deus tem preparado de tão glorioso, de tão majestoso, de tão maravilhoso, de tão surreal, de tão incrível, de tão gracioso, que é a eternidade com Ele lá no céu, onde não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá tristeza, não haverá luto, não haverá despedidas. Nós estaremos na presença do nosso amado, do nosso Deus, celebrando num corpo glorioso na presença dEle. Por que eu devo viver tudo que eu falei que eu devo viver em Deus, sobre as cartas ali, o alinhamento? Por causa disso, por causa dessa volta aqui que aponta para a eternidade. Quem entendeu essa verdade diz amém. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Pode vir louvor, por gentileza. Para finalizarmos aqui, enquanto o louvor vem,
Essa mensagem é muito relevante para ser ignorada. É muito relevante na Bíblia e aos olhos de Deus, para vivermos uma vida como se ela não fosse só uma dicasinha. Essa mensagem está muito gritante, os sinais, para a gente não correr para os passos de Deus, para a gente não correr para os braços de Deus e alinhar a nossa vida. Está muito gritante os sinais. A nossa postura de acreditar e ignorar, ou a nossa postura tem sido de acreditar e alinhar? Como eu tenho lidado? Como? Ele pode voltar a qualquer momento, E a sua volta, vamos ler todos juntos esse último aqui, vamos lá? Os 4 pontos. A volta de Jesus será visível, perceptível, imprevisível, terrível e gloriosa. Quem quer subir com Ele? Então feche os seus olhos. Se você entrou aqui nessa noite, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas pode voltar até agora. E também, se Jesus não voltar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, pode voltar para mim e para você a qualquer minuto, tá? Ou alguém sabe se vai viver mais 1 dia, mais 5 anos. Não importa se você está com saúde. Tem jogador que vai para o campo, o cara com toda a saúde, no meio do jogo lá, tem um ataque e morre, fulminante. Você faz um exame com toda a vitalidade, de repente descobre um diagnóstico em poucos dias de vida. A gente não sabe. Vê um vírus que você nem vê e derruba. Nós somos muito frágeis. Jesus pode voltar para todo mundo hoje, mas pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Feche os seus olhos. Se porventura você entrou aqui, não posso me esquivar dessa oportunidade tão nobre para o nosso coração. De olhos fechados, eu não vou te chamar aqui à frente, mas você em Deus é uma decisão que tem impacto eterno, e o Senhor está vendo. Então, se porventura você entrou aqui, e se você entendeu pelo Espírito de Deus de que você ainda não está preparado para a volta de Jesus, de que você precisa entregar a sua vida para Jesus, e que você precisa, ou talvez, voltar para a casa do Pai, no lugar onde você está, eu quero convidar você, dá uma melhorada na luz para eu... Isso, ótimo. Dá um sinal assim com a sua mão alto para que eu possa ver, e eu vou te abençoar. Se porventura tem alguém que entendeu essa palavra, dá um sinal alto aqui. Eu quero, Deus te abençoe aqui na frente, pode abaixar, Deus te abençoe de verde ali, pode abaixar, mais alguém Deus te abençoe de vermelho na galeria, pode abaixar, Deus te abençoe aqui no meio, pode abaixar, a senhora aqui de verde, Deus abençoe, você ali de branco também pode abaixar, Deus te abençoe lá atrás, pode abaixar, mais alguém que deseja, é uma declaração lá atrás da galeria, Deus te abençoe, estou vendo a sua mão, pode abaixar, o Senhor está sinalizando nos céus, Deus te abençoe aqui de azul, a jovem aqui pode abaixar, Deus te abençoe, ali atrás a moça também pode abaixar. É uma decisão com Deus, gente, é a melhor decisão de todas na vida. A igreja pode adorar Jesus, a igreja pode celebrar Jesus, você pode aproveitar agora e adorar esse Deus. Eu quero te dar 1 minuto para você adorar, para você alinhar o seu coração. Ore sobre essa palavra agora, ore sobre essa palavra. Será que é tempo da gente ficar vivendo do mesmo jeito? É urgência para a gente se alinhar. Para de ficar nutrindo os desejos do seu coração e vivendo uma vida longe de Deus. Meia boca com Cristo, se mergulhe nele. Você foi chamado por Ele, você foi separado por Ele, e você está nesse ambiente porque Ele te ama, Ele te trouxe, e Ele quer te marcar nessa noite, uma marca com o selo da promessa, a presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Adore ao Senhor. Eu quero te dar agora 1 minuto. O louvor vai cantar uma canção e você vai adorar Jesus agora. Você vai colocar a sua vida diante de Deus. O que você precisa falar com Ele, fale agora. O que você precisa falar com Ele, fale agora. Comece a falar com Ele, comece a falar com Ele, comece a colocar diante dEle, sem arrependimento. Se acertar algumas áreas da vida, comece a acertar. Se você precisa nessa noite, oh Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor, pelas chances. Muito obrigado por estar vivo e poder ouvir essa mensagem. Essa mensagem, ó Deus, que nos foi para alinhar. Muito obrigado. Fica à vontade para falar com Ele. Fica à vontade. Não perca esse ambiente, não perca essa palavra, não perca essa presença. Ele levou
Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Senhor, eu quero orar por essas vidas, eu quero convidar a igreja para orar. Convido a igreja a orar agora por essas pessoas e tomar essa decisão para o Senhor. Talvez o mundo tenha te cercado, remando, sobrecando, tentando te aprisionar numa vida longe dele, mas nessa noite ele diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. É um grito de Deus que te deu livramentos. O Senhor está dizendo para vidas aqui sobre os livramentos que Ele te deu, livramentos que Ele te deu, e você sabe, Ele está trazendo a memória. Eu te livrei, não foi por acaso, foi por um propósito. É tempo de alinhamento, é tempo de assumir o chamado dele na sua vida, porque Ele quer te lavar, Ele quer te limpar. É tempo de voltar para a casa do Pai. Senhor, Jesus, aonde tiver essas vidas agora, começa a derramar da tua presença. Pessoas que estão na internet e que estão declarando o Senhor como o único e suficiente Salvador. Oh Jesus, Deus, Deus de perto e Deus de longe, começa a derramar dessa presença sobre esses corações, sejam no lares, sejam dentro de carros, seja nos hospitais, onde tiver um filho ou filha tua agora, derrama da tua presença, sela esse novo tempo. E eu oro sobre essas vidas que aqui estão, que levantaram as suas mãos, que antes de levantar as suas mãos, ó Deus, levantaram, renderam o seu coração. Antes de levantarem as mãos, renderam o coração à tua voz, renderam o coração à chamada do Espírito, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh Jesus, sela essa decisão nos céus, escreva no nome, no livro da vida, e como marca, e como prova desse novo tempo. Eu oro agora por essas vidas. Derrama sobre eles da tua presença, derrama sobre eles de algo que eles nunca sentiram em lugar nenhum, em momento nenhum, a manifestação da glória, da presença. As lágrimas que rolam não é por causa de uma música que toca, mas é por causa de uma presença que te enche, de uma presença que te toma, de uma presença que é a plenitude de Deus sobre a sua vida. Eu quero convidar você agora, no nome de Jesus, a tomar o seu cálice agora, a tomar os elementos da ceia nas tuas mãos. A ceia que é um memorial, que nos faz olhar para frente, que nos faz olhar à volta de Jesus. Eu quero convidar você a pegar os elementos da ceia neste momento. Espírito de Deus, oh meu irmão, nós estamos no tempo da graça, nós podemos ter livre acesso aos céus. Você não precisa do pastor Bruno para chegar no Santo dos Santos, você não precisa de nada, você precisa de Cristo. Ele é suficiente, Ele veio aqui nessa terra, Ele marcou, Ele derramou o teu sangue, Ele sofreu de forma horrenda, só para pavimentar esse caminho, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso. Quando Ele gritou tetelestai, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu foi rasgado, mortos ressuscitaram, e um novo caminho foi construído, para que pudéssemos acessar o Santo dos Santos, mesmo estando nessa terra, e caminharmos para a eternidade no céu, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então quero convidar você a tomar agora esse pão nas suas mãos. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, sinto a presença de Deus nessa casa. Muito obrigado, Jesus. Nós consagramos os elementos da ceia com muita gratidão pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, por viver nesse tempo da graça, por poder termos novas chances por causa da tua misericórdia que se renova a cada manhã.
Muito obrigado, Jesus, porque aqueles pregos que perfuraram as suas mãos era para serem nós. O Senhor era santo, é santo. Ó Deus, a coroa de espinho, ó Deus, os cuspes da face, ó Deus, os murros, os socos, ó Deus, que o Senhor tomou, as chibatadas que arrancaram, ó Deus, pedaços da sua carne, tudo isso por amor a nós, a lança que lhe perfurou. Deus, que essa consciência, esse temor, essa gratidão pelo teu sacrifício na cruz do Calvário seja, ó Deus, latente, presente, vivenciado por nós diuturnamente, em nome de Jesus. Os teus filhos, ao comerem do pão, ó Deus, beber do cálice, haja renovo da graça, da presença, do amor do Senhor sobre cada coração. Coma do pão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora. Minhas maldições Ele levou, medos e aflições Ele levou, minha condenação levou, Ele levou sobre si, Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Adore a Ele. Você nasceu para adorar a Ele. Você foi criado para adorar a Ele. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Jesus, obrigado, Jesus. Declare seu amor por Ele. Declare seu amor pelo sacrifício dEle. Declare seu amor por viver esse tempo de graça, de acesso à presença dEle. Oh, Jesus maravilhoso. Eu quero convidar você nesse momento a tomar o cálice nas suas mãos, em toda celebração, com toda devoção. Eu quero convidar você nesse momento a trocar o cálice com quem está próximo de você e declarar uma palavra de bênção sobre a vida dele. Fala com ele: um novo de Deus vem sobre a sua vida, e você venha viver o novo de Deus a partir de hoje. Libere uma palavra de vida como selo da nossa comunhão. Quando Jesus voltar, nós subiremos com Ele na eternidade como igreja do Senhor, numa comunhão perfeita. É a família de Cristo. Às vezes tem pessoas da nossa família de sangue que não estarão, mas nós estaremos com a nossa família em Cristo, reunidos, celebrando a presença dEle. Então troque esse cálice com gratidão agora, com as pessoas próximas de você aí, em nome de Jesus, como celebração dessa comunhão. Jesus te abençoe tremendamente. Vem o povo de Deus sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Que haja abundância de Deus sobre o seu coração, sobre tudo que você fizer, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, te abençoe. Leve lugares altos à presença dele, em nome de Jesus. Oh, Jesus, dá vontade de trocar com todo mundo. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir aí o cálice agora. Você vai tomar esse cálice com muita gratidão, porque há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pode tomar desse cálice em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus.
que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Oh, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. A noiva adornada, noiva adornada, prepare-se, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepare, Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Comece a contemplar com os olhos da fé o noivo vindo sobre as nuvens dos céus, ao ressoar da trombeta, dizendo: filho amado, servo meu, serva minha, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, entra no gozo, entra no gozo, entra no gozo, entra no gozo do seu Senhor. Vai valer a pena, vai valer a pena. Jesus está dizendo para vidas: vai valer a pena. A sua adoração no vale vai valer a pena. A sua fé diante das lutas vai valer a pena. O seu sim para Ele e o seu não para o pecado vai valer a pena. Vai valer a pena. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito, sobre muito. Só quem vai morar com Ele nos céus, só quem ama o noivo, só quem tem sede da presença dEle, exalte, celebre, adore. Ele está na casa e a cura, porque Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Eu sinto Deus curando vidas aqui. Receba um toque da mão de Deus. Arranca a depressão, Jesus. Arranca níveis de ansiedade. Pessoas vão deitar e que muito tempo não dormiu um sono tranquilo, vão dormir essa noite, porque há uma ação da presença de Deus sobre a tua mente. Pra mim tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa. Ele é digno, Ele é digno. Gasta aí o seu pulmão, meu irmão. Gasta as suas cordas vocais para aquele que gastou toda a sua vida, energia, suas forças à cruz por você. Ele é o Alfa, o Ômega. Está aqui, está movendo no meio do povo, está passeando na igreja, está trazendo cura, está trazendo salvação, está quebrando cadeias. O Alfa e o Ômega, Ele é Senhor da história. Ele te cercou aqui nessa noite. Ele te cercou, Ele te cercou, Ele te cercou. A última vez, o Alfa e o Ômega, as vozes, o Alfa e a bateria, vamos lá, declare isso. És o